E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som dos meus sapatos, que era pesado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e do meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu para quem de a romper já se esquivava, e só de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usados já perdera, e nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos os mesmos sem outeiro tristes périplos, convidando-os a todos em coorte a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta. Essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste, vê, contempla, abre o teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que foi pensado e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, e os impulsos, e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna a se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e os seus enigmas, suas verdades altas mais que todos os monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance e me chamou para o seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios de sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem, a de novo tingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível antes despiecendo. Baixei os olhos em curioso laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sob a estrada de Minas pedregosa,
e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso e de mãos tensas. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então eu vou atender a um pedido que algumas pessoas andaram me fazendo, sobretudo lá na página do canal, por mensagem na página do canal no Facebook, que é a seguinte: parece que o Claro Enigma, que é um livro do Drummond, vai cair aí num desses vestibulares, acho que na Unicamp ou na FUVEST, uma coisa assim, e daí me pediram para fazer um comentário geral sobre A Máquina do Mundo, que é um dos poemas do Claro Enigma, que talvez seja um dos poemas centrais dentro da obra do Drummond. Assim, atendendo a esse pedido, cá estou eu fazendo esse vídeo. Eu fiz no comecinho do vídeo a leitura com do Claro Enigma lá e tal, né? É um poema bem difícil de ler porque ele tem uma sintaxe bem incomum. É um poema muito difícil mesmo por questão respiratória, né? É bem difícil ler esse poema, mas tentei e vamos ver no que vai dar aí, não é mesmo? Vou deixar lá embaixo também o poema para que você possa assistir esse vídeo com o poema em mãos para que você possa ver aí o que acontece no poema, tá? Eu tirei aqui uma cópia para mim do poema para que eu possa ir comentando um pouquinho para ele, com vocês sobre ele. Então o Claro Enigma, A Máquina do Mundo é um poema lá do Claro Enigma, né? O Claro Enigma é o 7º livro do Drummond, né? Em 1930 ele estreia com alguma poesia, aí em 34 ele vai para o Brejo das Almas, em 40 ele lança lá O Sentimento do Mundo, em 42 o José, em 45 a Rosa do Povo, em 48 o Novos Poemas e em 51 o Claro Enigma, que é um livro com um número bem grande de poemas, né? Então é um livro dividido lá em 6 partes. Então a primeira parte tem 18 poemas, se não me engano, que é Entre o Lobo e Cão. Aí a segunda parte, que é o Notícias Amorosas, tem 7. A terceira parte, que é o Menino e os Homens, tem 4. Aí a quarta parte, que é o Selo de Minas, tem 5. A quinta parte, que é os Lábios... Como é que é? Os Lábios Cerrados, tem 6. E a última parte, que é lá A Máquina do Mundo, tem só 2 poemas, dentre eles o supracitado poema aí. E é interessante esse livro do Drummond, o Claro Enigma é interessante por quê? Porque ele é um livro em que o Drummond ele vai abandonar aquelas convenções estéticas modernistas, né? Verso livre, esse tipo de coisa, e ele vai voltar ao verso decassilábico, que é aquele verso com 10 sílabas poéticas, e isso é no livro como um todo. Então essa volta ao clássico é algo que deve ser destacado aí durante a sua leitura do poema e do livro como um todo. Agora, quando a gente pensa no A Máquina do Mundo, é um poema também em decassílabo e é um poema constituído em tercetos, ou seja, são estrofes, são 32 estrofes de 3 versos cada uma, né? Perceba lá, terceto é a mesma forma poética que pessoas como, por exemplo, o Dante utilizaram lá no passado. Então perceba que até mesmo a estrofação do poema é uma estrofação que recorre a essa questão toda do período clássico e etc. E é claro, se você pensa lá, por exemplo, na Divina Comédia do Dante, nada mais é do que uma história de viagem, né? A Divina Comédia é a história lá do Dante, tal, que vai lá do purgatório, inferno, paraíso, blá blá blá, aquela história toda que você já conhece. Então perceba que quando o Drummond ele recorre a essa questão toda, a esse diálogo estrutural com o Dante, ele já nos deixa entrever uma questão toda, que é a questão da viagem. Daí você pega o título do poema, né? O título do poema é A Máquina do Mundo. Que ele tira de onde? Cadê a minha versão aqui? Que ele tira de onde?
que ele tira dos Lusíadas, que é uma narrativa de viagem. Então, percebe que tem toda aí uma questão e tem toda uma aproximação entre a imagem do viajante e a imagem do poeta, que vai ser aqui retomada pelo Drummond dentro desse poema aqui. E por que eu disse que esse talvez seja um dos poemas centrais dentro da obra poética do Drummond? De um modo geral, a gente pode dividir a poética drummondiana sobre duas vertentes ou sobre duas óticas, digamos assim, né? A primeira é a ótica do movimento. Basta que você pense lá desde lá do primeiro poema do Alguma Poesia, né? O poema de Sete Faces, você já tem aquela imagem recorrente do movimento. Basta que você pegue, por exemplo, no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Tudo isso, essa questão toda do caminho, etc., já dá uma ideia de quê? De movimento, de passagem. Então, o eu lírico drummondiano não é um eu lírico estático, ele não está ali parado no mundo. Ele está sempre andando, ele está sempre observando as coisas, mas em uma relação, digamos que não é uma relação passiva. Ele sempre está ali circulando em torno daquele mundo que ele tenta desvendar ali por meio de sua poesia. Então, essa é a primeira verve, digamos, né, da poética do Drummond. A segunda ótica pela qual a gente pode olhar para a poesia do Drummond é a ótica da avaliação de perdas. E isso a gente isso fica claro, por exemplo, naqueles vários poemas que ele faz sobre Itabira, que é a cidade natal dele, né? Essa questão toda da memória tal, que vai vir em poemas como, por exemplo, aqueles que comporiam a trilogia Boitempo, quase no fim da obra do Drummond. Então você perceba que essas duas são talvez as duas chaves de leituras que aparecem com mais frequência dentro da poesia do Drummond. O movimento e a avaliação de perdas. E essas duas coisas, elas aparecem aqui na Máquina do Mundo, como eu vou falar daqui a pouco. Então perceba que a Máquina do Mundo ele pode ser vista como um poema central justamente porque ela vai retomar, é um poema que vai retomar em vários momentos essas duas vertentes. Tanto de um ponto de vista retrospectivo, quando você pensa, por exemplo, em poemas como aqueles que estão em Alguma Poesia ou no Brejo das Almas, mas também enquanto antecipação de algumas coisas que ele iria tratar, por exemplo, no Boitempo. Então é justamente por isso que eu estou dizendo aqui, claro, não só eu digo isso, muita gente diz isso também, que esse é talvez o poema central dentro da obra do Carlos Drummond de Andrade. Bom, então se através da estrutura que o Carlos Drummond de Andrade escolhe para poder fazer o poema, ele evoca a imagem do Dante lá da Divina Comédia, que é uma pessoa em trânsito, né? Por meio do título do poema, ele evoca aqui o 10º canto dos Lusíadas, né? Ele faz uma referência direta ao 10º canto dos Lusíadas, sobretudo a um objeto que aparece na estrofe 80, que é lá a Máquina do Mundo, que é um presente que a Tétis dá ao Vasco da Gama, que também, Vasco da Gama é o principal navegador aqui do livro. Perceba, navegador, viajante, todas essas figuras que dão uma ideia de movimento, né? O navegador, ele não é navegador porque ele fica parado lá na beira da praia olhando. Não, esse é o velho do Restelo aqui nos Lusíadas. O navegador é aquele que está em trânsito, né? Assim como o carinha lá do Dante e tal. Então perceba que isso é um dado fundamental. E se aqui nos Lusíadas a Máquina do Mundo se abre para o Vasco da Gama, no poema do Drummond a Máquina do Mundo vai se abrir para o eu lírico. Então perceba que há essa ideia de que essas duas figuras elas são iguais. O eu lírico é o navegador, o eu lírico é o viajante. Portanto, o eu lírico está em movimento, para usar lá uma questão toda da estética drummondiana, como eu disse lá há um tempo atrás. Muito bem, então. Então perceba que aqui você tem a ideia desse objeto, né? A Máquina do Mundo nada mais é do que um objeto onde tudo se esclarece, onde contém, é um objeto que contém em si todos os segredos do universo, exceto os segredos de Deus, porque segundo diz aqui na estrofe 80, Deus está acima da compreensão dos homens. Então perceba que essa ideia de que existe um objeto que contém em si a revelação de tudo que está oculto, já evoca também o título do livro, Claro Enigma, percebe?
Essa ideia toda que é uma ideia de quase que paradoxal, né, do enigma e da claridade. O enigma é essa coisa toda oculta e a claridade que é algo que deixa tudo à vista, digamos assim. Então perceba que essa ideia toda já remete ao próprio título do livro do Drummond. Mas enfim, então perceba que a máquina do mundo é esse objeto que aparece aqui. Então acho que durante a sua análise vale a pena você comentar, nem que seja meio por alto assim, essa relação aqui com os Lusíadas. Bom, aí a primeira estrofe do poema, ela começa de uma maneira muito interessante. Ela começa assim: E como eu palmilhasse. Perceba que esse E, aí o E é uma conjunção coordenativa aditiva. Então perceba que esse E aí, ele está indicando uma coisa fundamental, que é a seguinte: a história não começa aqui, a história começa antes. O poema é como se fosse um fragmento da história. Para usar uma imagem que eu já estou construindo aqui nesse vídeo, é como se no meio do caminho poético que o eu lírico drummondiano está fazendo, ele parasse e visse a máquina do mundo. Então perceba que essa ideia toda de que só dele colocar esse E aqui já dá essa ideia de movimento para o poema como um todo. Mas daí ele continua. E essa ideia de movimento ela é reforçada principalmente por conta da escolha lexical que o Carlos Drummond faz, por exemplo, aqui nessa primeira estrofe, onde ele usa palavras como palmilhasse, vagamente, estrada, fecho da tarde, que dá essa ideia toda do movimento do dia que se acaba, né? O fecho da tarde ali é aquele momento do crepúsculo, enfim. Então perceba que toda essa escolha lexical que vai se prolongar ao longo do poema todo, ela já também reforça essa ideia toda do movimento. Mas aí você veja que interessante. A primeira, a segunda e a terceira estrofes, elas são interessantes porque elas falam apenas do eu lírico antes da máquina do mundo entrar na jogada. Só que aí, olha o tempo verbal que o Carlos Drummond usa, né? Palmilhasse, cadê? Misturasse, cadê? Fossem, e etc, etc, etc. Todos esses verbos, eles estão no pretérito imperfeito do subjuntivo. Esse tempo verbal, ele gera uma ideia de incerteza. Então perceba que a ideia de incerteza, ela vai aparecer desde lá do início do primeiro verso do poema e ela vai perdurar até o aparecimento da máquina do mundo na quarta estrofe. Então é como se antes o eu lírico estivesse ali naquele movimento. A própria ambientação que ele faz, né? O crepúsculo, essa hora ali, nem barro, nem tijolo, aquela coisa meio nebulosa tal. Então perceba que tudo isso vai reforçando essa ideia de incerteza que acaba quando a máquina do mundo entra na jogada aqui na quarta estrofe. Então perceba que com o aparecimento da máquina do mundo, há uma mudança verbal e passa do subjuntivo para o indicativo. A máquina do mundo se entreabriu. Então perceba que isso é algo muito interessante porque já dá essa ideia da certeza que vai perdurar ali enquanto a máquina estiver aqui em seu ápice, digamos assim. Isso já causa, só essa mudança no tempo verbal já vai causar uma ideia de oposição entre o eu lírico, que é uma figura totalmente incerta, e a máquina do mundo, que é aquilo que oferece certeza, é aquilo que vai esclarecer todos os enigmas levantados desde lá do início do livro pelo Carlos Drummond de Andrade. Bom, então perceba que esse eu lírico, ele procurou a vida toda, ele procurou o livro todo por desvendar todos esses mistérios, todos esses enigmas, não é? Que a máquina do mundo por si só já dá essa ideia toda de que ela própria desvendaria todos esses enigmas. Só que aí agora, quando o eu lírico está cansado e chega ali diante da máquina do mundo, o que acontece? A máquina se entreabre e oferece para ele, como uma fórmula mágica, a solução para todos os problemas do mundo e para todos os problemas que ele vinha nutrindo desde o início do livro até então. Então percebe que, só que aí você tem uma coisa, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava, e só de ter pensado se carpia. Ou seja, a máquina se entreabriu, ela se mostrou tarde demais. O cara não está mais interessado naquilo ali, entendeu? Ele já está em outra.
Então perceba que isso é uma coisa muito interessante. Então, essa ideia da máquina se entreabrindo, ela vai ir da quarta na quarta e na quinta estrofe, vai ser essa descrição toda da máquina se entreabrindo e tal. E daí na sexta estrofe ela começa de um jeito interessante. Pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto. Pupilas gastas, você deve fazer uma referência a outro poema do Drummond. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão castigadas, de que no meio do caminho havia uma pedra e havia uma pedra no meio do caminho. Então você percebe que esse é um poema que ele vai retomar de uma... É por isso que eu estou falando da importância desse poema. Então perceba, ele é um poema que ele retoma coisas desde lá da pedra no caminho do Drummond. Então perceba, olha só, ele faz essa ideia aqui das pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, ele se liga à questão da pedra no caminho. É como se a máquina do mundo fosse a pedra dessa vez. Percebe? Então, outra chave de leitura para você encaixar aí durante a sua análise do poema. Veja bem que eu estou te dando aqui várias coisas bem interessantes. É claro, isso não é nenhuma coisa fenomenal, porque eu tenho certeza que você procurar isso, um monte de gente já disse isso, mas enfim, vamos só reforçar aqui, não é mesmo? Aí, como eu disse para vocês, lá entre a estrofe 6 e a estrofe 12, o que a gente tem é simplesmente uma descrição da máquina se entreabrindo e tal. Então não há nada de muito premente para que eu comente aqui com vocês, exceto por algo que é dito aqui na estrofe de número 11. Logo no último verso ele diz, sobre a montanha, né? Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha. Então perceba que a máquina ela está em um lugar elevado, em contraposição ao eu lírico que está ali em um lugar mais baixo. Então perceba elevação, perceba toda a atmosfera de certeza que a máquina do mundo evoca graças à mudança no tempo verbal, em contraposição a todas aquelas incertezas nutridas pelo eu lírico desde lá do início do livro. E daí isso fica ainda mais claro quando a máquina do mundo, na estrofe 12, começa a se dirigir ao eu lírico e usa nas estrofes 14 e 16 palavras no imperativo. Olha, repara, ausculta, aí na estrofe 16. Vê, contempla, abre. Todas essas palavras sendo formuladas aqui no imperativo dão esse tom quase que autoritário para o que a máquina está falando. A máquina ela não pede, ela ordena, sabe assim? Aquela coisa toda de que ela pode fazer isso graças à posição que ela ocupa com relação aí a esse eu lírico. E daí, entre essas estrofes todas aí, a 12 até a estrofe 16, o que a gente tem é a máquina dizendo que irá revelar para esse eu lírico a total explicação da vida. Desde lá, como ela diz aí depois, aqui nessa minha versão aqui, eu tenho que virar a página. Então, ela começa dizendo isso até da estrofe 12 até a 16. Aí, entre a estrofe 17 e a estrofe 23, o que a gente tem é o próprio eu lírico refletindo sobre tudo aquilo, enumerando tudo aquilo que foi entrevisto quando a máquina se entreabriu. E daí na estrofe 19 tem uma coisa interessante que é o quê? Que é ele dizendo que quando a máquina se entreabre, ele entrevê os três reinos da natureza lá, né? Animal, vegetal e mineral. E tudo aquilo que define o ser terrestre ou se prolonga até os animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios. Então perceba, os três reinos se revelam para ele. Então não é só as pontes e os prédios e os edifícios como ele vai enumerando ali na estrofe 17 e 18, mas até mesmo a própria natureza fica ali passiva diante dessas revelações todas que a máquina do mundo oferece a esse sujeito. E daí tudo poderia acabar muito bem, a máquina do mundo se entreabriu, o eu lírico olhou e viu tudo que estava à sua disposição ali, graças ao conhecimento que a máquina poderia lhe oferecer, né?
ele poderia solucionar todos os enigmas que por algum acaso lhe ocorressem, só que a gente está falando de um eu lírico extremamente inquieto, como é o eu lírico criado pelo Carlos Drummond de Andrade, né? Então você perceba que essa enumeração de tudo aquilo que foi entrevisto, que vai da estrofe 17 até a estrofe 23, quando chega na estrofe 24, ele começa a estrofe com essa palavrinha linda, que é esse mas. E a partir do momento em que ele coloca esse mas, perceba que ele faz uma volta e volta a usar lá o subjuntivo da incerteza do início do poema. Isso por quê? Porque a máquina se abriu para quem já desistiu de procurar. A máquina, ou para quem não precisa mais procurar, ou para quem não quer procurar. Então perceba que quando ele se utiliza desse mas aqui e renega tudo aquilo que a máquina pode lhe oferecer, abraçando toda aquela incerteza que lhe é própria. Incerteza é essa que fica clara, sobretudo por conta da volta do uso do subjuntivo. É muito interessante porque esse movimento, a partir de agora, entre as estrofes 24 até a estrofe 30, o que a gente vai observar é uma descrição do processo de recusa de tudo aquilo que o próprio eu lírico não produz, porque é isso que parece. Me parece que o eu lírico drummondiano, ele não está negando simplesmente por negar, ele está negando porque não foi ele quem desvendou aqueles enigmas. Ele não quer ter a ajuda daquela máquina do mundo. Ele quer, com as próprias mãos, não é? E com o sentimento do mundo que ele carrega em si, ele quer ele próprio ir esclarecendo todos aqueles enigmas com os quais ele foi lutando durante todo o livro e sobretudo que fica claro aqui, né, nesse penúltimo poema do Claro Enigma. Então me parece que esse é talvez um ponto muito interessante, que é o ponto da virada, que é o ponto em que o eu lírico, e aqui é que entra aquela questão toda da avaliação das perdas, como eu disse para você lá no começo do vídeo. Por quê? Porque a partir de agora, sobretudo aí nessas 6 estrofes, entre a 24 e a 30, o que me parece é que quando ele vai ali reavaliando tudo aquilo que a máquina tem a lhe oferecer e vai renegando aquilo enquanto fruto de um trabalho que não é o seu, me parece que ele entra naquela ideia toda de que ele está avaliando tudo aquilo que ele perdeu, e isso fica claro sobretudo na última estrofe do poema, quando ele diz lá no segundo verso: enquanto eu avaliando o que perder. Então perceba que essa ideia da memória, da avaliação de perdas, ela aparece aqui, sobretudo nessa última parte do poema. E é claro, nessas duas últimas estrofes, na 31 e na 32, o que a gente tem é uma inversão da posição, porque a partir do momento em que o eu lírico vê tudo aqui, vê a máquina do mundo, se espanta com aquilo, a máquina do mundo se entreabre, se dirige para ele, fala: ó, eu tenho tudo isso para oferecer. Aí ele pensa em tudo aquilo e resolve que aquilo ele não quer para si, que ele quer desvendar todos os enigmas do mundo por conta própria. Me parece que a partir daí é que a máquina do mundo, repelida então, ela vai miudamente se recompondo e se fechando. Por quê? Porque ela se abre para alguém que não quer mais aquela solução fácil para as coisas. E isso fica claro, sobretudo, pela caralhada de livro que o Drummond iria produzir depois, sobre essa perspectiva de que esse é o poema central dentro da obra dele, hein? Perceba sempre isso. E daí a última coisa que eu queria comentar um pouquinho aqui com vocês é a ideia que ele coloca nesse último verso, através dessa palavrinha seguia. Seguia vagaroso de mãos pensas. Essa ideia de seguir, essa ideia de que o movimento ele parou ali, mas depois ele vai continuar. Então perceba que a partir do momento em que ele recusa tudo aquilo, ele retorna a fazer aquela caminhada que ele vem empreendendo desde lá de muitos poemas anteriores. Então perceba que é como se o poeta ele se recusasse a parar e prosseguisse com a escrita, né? É como se aqui não fosse simplesmente o eu lírico desse poema, mas de toda a obra do Drummond,
que recusa as rimas, né? Quando ele diz lá mundo, mundo, vasto mundo, blá 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 blá, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima e não, mais vasto meu coração, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não uma solução. Então perceba que é isso que me parece. O eu lírico do Drummond, ele não quer a solução fácil, ele não quer aquela coisinha que tá ali à altura da mão. Ele quer continuar. E como que ele continua? Por meio da escrita que vai nesse movimento ad infinito, até lá o Farwell e as últimas obras dele e aquela coisa toda. Por quê? Porque é através da escrita que esse eu lírico entra em contato com o mundo e é através da escrita que esse eu lírico entende o mundo. Então, se eu fosse você, no momento em que eu fosse analisar aí esse poema, sobretudo, claro, eu poderia fazer um vídeo sobre o Claro Enigma, mas muita gente já fez, então, se eu não tenho nada a acrescentar, eu não acrescento. Se eu fosse, enfim, analisar a máquina do mundo, eu chamaria atenção para essa questão do movimento, que é uma coisa que fica latente no texto como um todo. Eu ressaltaria a importância nas mudanças do tempo verbal, falaria um pouquinho também dessa mudança de posição entre a máquina do mundo e o eu lírico e falaria por fim dessa questão toda da avaliação de perdas que ele faz no último trechinho aí do poema, certo? Muita calma nessa hora, não sei quando é a prova, mas quando for, fique tranquila, fique tranquilo, que tudo acaba bem quando termina bem, não é mesmo? É isso então, espero do fundo do meu coração que eu tenha ajudado, esclarecido um pouquinho, e não mais complicado, tudo mais complicado do que já é, né? Mas enfim, se ficou alguma dúvida, ou alguma sugestão, ou alguma coisa assim, comente lá embaixo, porque aí a gente pode ir dialogando e vendo como que dá pra gente refazer isso daqui, certo? É isso então, mais uma vez eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho. E é isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau!